E aí, meus bidos cinéfilos, e aí, meus bidos bibliográficos. Bom, galera, hoje eu tô aqui pra fazer quase um top 10, mas na real um top 5. Eu me sinto animal. Porque eu não vi tantos filmes que são do gênero documentário na minha vida, porém este ano foi diferente. Neste ano eu vi 5. Que merda, hein? E assim, é um número muito anormal perto do tanto de documentários que eu já vi. Eu acho que se eu vi mais que 10, é máximo, assim, não passou de 10. Nossa, que broxada! Então assim, eu quero recomendar, eu quero comentar também sobre esses filmes que eu vi, que eu queria fazer um review, que eu queria fazer uma crítica, mas eu não achei que daria tanto engajamento. Então eu pensei, pô, vou pegar uma lista de documentários para recomendar e ao mesmo tempo eu dou a minha opinião sobre. E nessa, obviamente, eu estou aproveitando a estreia do documentário do Christopher Reeve na HBO Max, que chegou aí no dia 7 de dezembro e que eu fui no cinema conferir. O filme saiu lá em outubro e saiu em setembro nos Estados Unidos. Então assim, eu deixei pra falar agora um pouquinho mais sobre ele, tal qual sobre outros que eu vi durante este ano. A maioria saiu esse ano, só tem um que realmente faz muito tempo e eu vi pra pegar o embalo de uma nova produção sobre a mesma obra. E enfim, vocês vão entender isso conforme seguirem com o vídeo. Então, bora lá que eu tenho uma lista e eu espero que vocês me acompanhem para entender o meu gosto e ao mesmo tempo anotar na sua listinha filmes para você ver no stream. Anota! We are the world. We are the children. A Noite que Mudou o Pop, dirigido por Val Newgan, é um documentário que mostra como foi a criação da música We Are the World. Que, caso você não conheça, foi uma música que juntou diversos artistas extremamente famosos, gigantes, para cantar uma única música no mesmo dia, em janeiro de 1985. Foi uma causa perante as pessoas da África, né, o lance da fome, desse lance de guerra, do mundo estar em guerra e da gente precisar se unir pela paz. Então foi uma música feita pela paz do mundo, de todo mundo se ver como igual. Então foi uma música que juntou diversos artistas de estilos diferentes, seja do rock pro pop, pro rap e por aí vai, e que basicamente foi um estrondo, foi um sucesso. E esse documentário se aprofunda nisso, se aprofunda na confusão, no aproveitamento de diversos artistas estarem num show, numa apresentação, e aí pega o outro que está aproveitando viagem, e como eles foram unindo isso, e ao mesmo tempo, gente, a gente está falando de pessoas famosas, como todas elas meio que aguentaram estarem juntas, abaixaram o ego perante o outro, entende? Então tem essas picuinhas, tem essas curiosidades, tem o modo como algumas coisas não estavam no plano, e aí a pessoa cantou e falou, nossa, talvez encaixe melhor nessa parte, ou a voz dessa pessoa não encaixou aqui, vai encaixar ali. E, gente, pra quem gosta de música, e principalmente pra quem já ouviu essa música e gosta dessa música, é um documentário muito interessante. Eu acho que o ritmo dele é muito legal, ele tem 1h30, e ele passa muito rápido. Eu até acho que ele poderia ter um pouquinho mais de duração. Não sei o quanto, obviamente, os caras tinham de produto gravado pra usar, né, se eles usaram tudo, ou se tinha alguma coisa ali eles cortaram. Mas o que eles trabalham, o que eles mostram, é muito gratificante de ver. Tem um momento que é só o Michael Jackson cantando, fazendo a parte dele, que você fica, uau, que artista! E eu acho que a parte mais legal desse documentário como todo é ver o tanto de artista naquela época vivo, bem, no auge. E você, caraca, todo mundo junto, que momento bom pra música em si. É um momento que foi tão catártico que depois tentaram repetir lá pros anos 2010, regravar a música com os cantores de hoje em dia. E não foi a mesma coisa. Um, porque eles estão copiando uma ideia. Dois, porque, me desculpa, mas replicar este momento, onde você tinha um Michael Jackson, meu parceiro, é muito complicado de você conseguir fazer algo igual, fazer algo no mesmo nível, sabe? Enfim, e quando chega no final do documentário e ele traz o lançamento da música e mostra o impacto dessa música para as pessoas, para o mundo, como ela fez por um momento a maioria refletir sobre si mesmo e sobre como se relacionar com o outro, não tem pra ninguém, sabe? É realmente muito bonito e fecha o documentário de uma forma que você acaba valorizando a música muito mais do que você valorizava antes de ver o documentário. What am I supposed to sing? The clock is ticking and we had so many disasters coming. Man, are you kidding?
have been diagnosed with a very rare neurological disorder, and I wasn't ready to say anything before, but I'm ready now. Eu Sou Celine Dion, dirigido pela Irene Taylor. Este é um documentário que se aprofunda na vida da artista Celine Dion. Sabe aquela mulher que cantou a música do Titanic? Exatamente. Essa artista. E como ela acabou descobrindo uma doença que basicamente diz que ela não pode cantar. E ela adora cantar. E aí esse documentário ele acaba se aprofundando na vida dela, no percurso de como a vida está, do que ela passou, na história dela, na origem dela, mas dizendo isso e mostrando isso pelo modo atual, não pegando tantos recortes do passado. Alguns, obviamente, mostrando as músicas que fizeram sucesso, o que ela ganhou com algumas músicas, e você, obviamente, conhece a discografia dela, mas você, no geral, acompanha a Celine Dion no dia a dia. De todos os documentários que eu vou comentar aqui, esse é o documentário que mais parece documentário, que parece The Office, que parece que tem um cara que invadiu a casa dela e ele tá gravando o dia a dia dela. Obviamente, nos momentos que ela olha pra câmera, fala com você, no geral tem isso, mas você tá ali acompanhando e vendo o processo, vendo ela tentando melhorar, ela descobrindo a doença, ela lutando contra a doença. Principalmente no final, tem uma parte que é muito difícil você esquecer essa cena, que ele mostra no cru ela sofrendo o impacto da doença. O principal, cara, é um momento que você pensa que ela vai morrer e os caras não estão parando de gravar. E você só acompanha aquilo no jeito mais cru possível, sabe? Não é uma coisa que parece que alguém pensou no enquadramento e falou, vou parar aqui, falar com a pessoa, perguntar, questionar. Não, a câmera tá ali na mão, a todo momento mexendo. Então você se sente muito próximo dela, você se sente realmente no dia a dia acompanhando ela. Ao mesmo tempo que você tá vendo a riqueza, tudo que ela ganhou sendo artista, você também tá vendo ela passar por uma coisa que deixa ela tão humana quanto você. E ao mesmo tempo que faz você se questionar sobre a vida, sabe? Do tipo assim, por que essa pessoa que ama tanto a música, que realmente é uma artista, muito diferente de outras pessoas aí que poderiam viver sem cantar, que não precisavam cantar, que poderiam fazer uma outra coisa. Essa pessoa que nasceu pra isso, que foi criada pra isso e que ama tanto isso. Sabe, tem gente que canta aí, mas não ama tanto a música quanto ela ama. E ela mostra isso. Cara, tem uma hora que eu realmente me emocionei pelo jeito que ela falou sobre cantar, sobre a importância disso na vida dela. E o medo de, tipo, nunca mais poder fazer isso. E aí, gente, se você pega nas Olimpíadas, foi esse ano, foi ano passado, e ela abriu as Olimpíadas cantando. Essa abertura dela em 2024 das Olimpíadas fica mais emocionante depois de você ver esse documentário. Sério. E que documentário forte, pesado e que ao mesmo tempo te faz realmente reconhecer essa artista como uma das melhores que a gente tem viva ainda nos tempos de hoje. It's not hard to do a show, you know? It's hard to cancel a show. Senna, o herói, o brasileiro, o campeão, dirigido por Asif Kapadia, e que é exatamente o filme que eu acabei vendo para me preparar para a própria série da Netflix, né, do Senna, que vai adaptar a vida dele de um jeito que aparentemente é mais correto. Eu ainda não vi a série, ainda não tive essa oportunidade, mas eu tô muito interessado, porque o Senna foi esse marco, né, foi essa pessoa que realmente era uma representação do Brasil pra fora, era uma pessoa que as pessoas amavam, que quando morreu partiu o coração de muita gente. Meu pai mesmo fala que chora toda vez que ele lembra, sabe, da morte do cara, ele lembra de quando ele descobriu sobre a morte. E assim, eu nasci, o cara já estava morto, então pra mim não teve o mesmo impacto. Eu só lembro da marca Seninha no bisnaguinha, tá ligado? Então assim, pra mim foi muito interessante acompanhar esse documentário, ver quem foi este homem perto do que o mundo fala, né? Entender por que o mundo fala tanto desse cara. Eu acho que o documentário faz um ótimo trabalho nisso. Não só faz um ótimo trabalho nisso, mas ele faz um ótimo trabalho em contar uma história com recortes do passado, porque não é um documentário que é feito com coisas de hoje em dia, que pegou algum momento do Ayrton Senna e literalmente gravou ali, fez umas perguntas pra ele. Não, eles pegam recortes que eles têm daquela época e montam uma jornada, montam uma história, montam uma rivalidade dele com outro cara, onde faz você sentir raiva do outro cara e ao mesmo tempo traz essa guerra, essa luta pra vencer, pra perder. E uma coisa que me chama muita atenção, e que eu não sei se ainda tem nos dias de hoje, mas ali tem, que eles colocavam uma câmera dentro do carro.
E, gente, você vai ver as melhores cenas de corrida de um filme de velocidade. E eu gosto muito de filmes de corrida, sabe? Seja Speed Racer, Ford vs Ferrari, Ferrari, que saiu aí recentemente. Esse filme, ele traz a melhor, porque ele traz uma câmera dentro do carro. E você só vai vendo virando e virando, e na velocidade que o Ayrton Senna dirigia. E é muito empolgante de acompanhar. É uma coisa que você fica tenso, você fica na adrenalina, só ali assistindo. Então é uma ação que funciona muito. A história se desenrola muito bem em relação a isso, e o final é catártico. Até pra mim, que não conhecia o cara, foi muito difícil não se emocionar, principalmente porque ele mostra, né, várias pessoas se emocionando, e aí ele pega, cara, uma coisinha muito safada, porque você viu várias pessoas com quem ele esbarrou, com quem ele esteve na vida dele, de quem ele teve essa importância, e você vai vendo ali as pessoas chegando no túmulo dele. Então, assim, é muito interessante. Porém, me incomoda em duas coisas. Ele me incomoda no fato de que ele não se aprofunda na vida do Ayrton Senna, ele mostra muito na vida da corrida, mas não se aprofunda tanto no passado, sabe? Eu acho que até pelos recortes que ele tinha, né? Então tem esse problema. Mas nos relacionamentos, uma hora ele tá com uma hora ele tá com outra, e eu fiquei, pô, mas o quanto isso foi importante pra ele? O quanto atrapalhou ele, sabe? E não desenvolveu muito isso. Tal como eu acho que o documentário não traz os defeitos dele, parece que ele foi um homem perfeito. E aparentemente, pelo que ele falava nas entrevistas, pelo modo como ele agia, ele parecia um cara muito certo, um cara muito correto, um cara que você se inspira, que você fala, nossa, eu quero ser como ele. E isso é muito legal, isso é ótimo, eu acho que até pra honrar o cara, eles seguiram por esse caminho. Mas até as pessoas mais boas têm suas falhas, têm seus problemas, têm os momentos que eles, né, derrapam. Então eu gostaria de ter visto um pouquinho mais disso. E eu acho que aí surge a oportunidade da série Senna abordar esses fatos que eu queria ter visto mais, tanto em relacionamento, na vida dele, como também nas falhas dele, né? Que aí eu espero ver na série, na produção da Netflix. Mas de qualquer modo, é um documentário que vale muito a pena, principalmente pelo que ele entrega como filme de corrida. Fácil, um dos melhores filmes de corrida que eu já vi, e é um documentário, não é um filme, né, feito ali com a direção certinha, as coisas e tudo mais. Cara, as corridas são animais. Pure driving, real racing. That makes me happy. The minute John raises his baton and plays the first theme. A música de John Williams, dirigido por Laurent Bousserel, mostra a história do músico, do magnífico John Williams. You just go, oh my God, here's another one. Caso você não saiba, John Williams é o compositor de diversas das mais famosas trilhas sonoras que existem dentro do cinema, indo de Star Wars para Jurassic Park para Superman. Então, foi um documentário que eu tinha muita empolgação de assistir, porque se trata do John Williams. E eu amo música, mas eu não amo só música, eu amo trilha sonora. E eu amo muito as trilhas sonoras deste homem. A trilha de Star Wars é uma das melhores que existe pra mim, e a trilha do Superman é a melhor trilha de super-herói que existe pra mim. Então, eu queria muito ver um documentário sobre este homem, e chegou recentemente no streaming da Disney Plus. E é muito legal porque o John Williams está vivo, então é exatamente uma homenagem ao artista. Conta toda a origem dele, a história dele, mas foca exatamente nas trilhas, em como a cabeça dele funciona, no que inspirou ele, como ele chegou onde chegou, o impacto das suas trilhas na vida das pessoas. E isso eu acho que é uma parte fundamental do documentário. Ele foca muito na importância da música. Ele não é só uma homenagem ao John Williams, é uma homenagem à música, à orquestra, ao que esse homem faz, que hoje em dia é muito raro de se ver em trilhas sonoras num geral, e que ele literalmente espera que se mantenha, que de algum modo outra pessoa chegue e faça o que ele faz, sabe? Eu acho totalmente válido, porque é uma coisa de você validar a relevância da música, das partes principais da música, não da parte eletrônica, da parte que o computador pode fazer, mas do que o homem em si pode fazer, e que principalmente as pessoas gostam de fazer. Então no documentário você vê banda, artista, diretor, que fala, cara, eu cresci com essa trilha aqui, pô, eu não conseguia ter o filme, eu não conseguia ter o DVD pra assistir, mas eu comprei o disco e fiquei ouvindo a trilha e lembrando das cenas. Ao mesmo tempo, o quanto a trilha impactou as pessoas. Cara, tem um momento específico, esse momento é muito difícil de não te dar um nó, assim, principalmente se você assistiu o filme, que é quando o John Williams criou a trilha da Lista de Schindler. Esse momento é simplesmente magnífico, e isso é muito legal, porque a maioria dos filmes que o John Williams ficou famoso com a sua trilha foram dirigidos pelo Steven Spielberg. E o Steven Spielberg aparece no documentário, e ele aparece, tipo,
ali junto, como se eles fossem os maiores brothers do mundo, e que aparentemente eles são mesmo. Então é muito legal de ver isso, mas não só isso, o John Williams explicando as trilhas, o que ele pensou, como ele calculou. O cara do nada fala, toca aqui e, cara, vai numa maestria, mas numa coisa tão linda e sutil e bem feita, e o impacto que ele teve, sabe, até mesmo de chegar nas Olimpíadas, de tocar para as pessoas e fazer essa coisa de pessoas de música clássica valorizarem pessoas que fazem trilha sonora, entre várias outras coisas, é muito, muito interessante de acompanhar. Para quem ama cinema e para quem ama trilha sonora, é um documentário que você não pode deixar passar batido, principalmente por ele estar falando de um dos melhores músicos que tem na atualidade e que a qualquer hora pode ir embora e merece ser lembrado por tudo que fez e pelo impacto que teve na vida de tantas pessoas e que de certo modo pode ter na sua e você só não conhecia o cara ainda. Ah, e o final é preciso. Juro, ele tá falando, ele tá abordando um assunto. Quando ele deu uma frase, eu falei, pode acabar aqui. E aí acabou. E eu falei, cinema! After he does music for my movie, I start to see my movie in his way. Superman, a história de Christopher Reeve. That was a part. I played the part. I'm not that man. Dirigido por Ian Boyote e Peter Eddick. Gente, se eu falei de impactar a vida das pessoas em trilha sonora do John Williams e um documentário que vai mexer com você de uma forma ou de outra, esse é o documentário. Eu tinha que deixar por último, é simplesmente talvez o melhor filme do ano pra mim. Simplesmente é impactante, fala sobre um homem que foi importante pro mundo, para trazer uma mudança em relação a uma doença, em relação a um problema que algumas pessoas tinham e que podia ser mudado, que podia dar esperança de voltar ao normal, por assim dizer, ao mesmo tempo de uma pessoa que impactou no mundo de super-heróis, no mundo de quadrinhos, no mundo do cinema, e que é uma pessoa que você quer se inspirar, que você quer ser igual a ela, e que ao mesmo tempo ela não é perfeita. O documentário mostra ali os detalhes, as picuinhas, não necessariamente foca nisso, mas pontua, deixa claro, fala do passado, o que influenciou a tais atitudes, e por aí vai. E você simplesmente é pego na imersão. É um filme que é interessante porque ele é sobre o ator que fez o Superman, mas ao mesmo tempo parece que você tá vendo o Superman, sabe? Uma pessoa que não é perfeita, mas que é o ideal, que trouxe esperança para as pessoas, traz esperança e ao mesmo tempo incorpora uma sensação de que pode superar qualquer coisa, mesmo as mais impossíveis. E vou te falar, é aquele documentário que você vai valorizar a sua vida, não tem jeito. Se você reclama de alguma coisa, você vai falar, nossa, talvez eu deveria repensar sobre as coisas que eu reclamo. Porque é um documentário que mostra o ator Christopher Reeve, ele tendo a ascensão como Superman, e ele sofrendo um acidente de cavalo que deixou ele paraplégico, né? Tendo que só como mecanismo o rosto, a face, e que ainda fala por um computador, não é que ele mexe aqui tão bonitinho como poderia, né? Ele até mexe, mas enfim, foi se perdendo isso e o movimento daqui pra baixo já era. Então assim, o que eu acho mais interessante é porque o documentário não foca necessariamente na vida do ator, nele virar Superman, mas foca no que veio depois do acidente, em como ele se reergueu, como ele levantou, como ele foi mudando as coisas, como ele foi fazendo discursos, o impacto disso para as pessoas. É simplesmente muito bonito e eu gosto muito da montagem desse documentário, porque ele começa com o acontecimento, aí tem uma coisinha que eles falam tipo, e aí ele teve um flash do passado, e aí eles voltam no tempo para contar o passado dele, aí volta pro presente, aí fala, mas ele ainda era o Superman, e aí volta para falar sobre o momento dele como Superman. Então vai indo, sabe, durante a cronologia do tempo da vida dessa pessoa, e de uma forma muito dinâmica, muito fluida, sabe? Não soa corrido, não soa cansativo, ao mesmo tempo você quer ver mais, só que ao mesmo tempo você entende que talvez seja o que eles tenham, né, sobre esse artista, sobre essa pessoa como um todo, e o desenvolvimento disso, e até mesmo a trilha sonora, nossa senhora, pra quem viu o trailer, gente, o que vocês viram no trailer vocês vão sentir, seja na empolgação, seja na emoção, seja em chorar. Meu, teve um momento ali do filme que eu chorei e fui até o final. Ao mesmo tempo, eu fui rever o filme, eu consegui levar minha mãe pro cinema pra ver esse filme.
e também chorei de novo, sabe? E ela também se impactou. Então é um filme muito bonito, muito bem feito, e o começo e o final dele, por mim, são a cereja do bolo. A homenagem ao Superman, aos filmes do Superman, não tem como não ou te fazer lacrimejar ou te arrepiar. Sério, o começo é pilantra e o final é poético e lindo, e uma homenagem aos finais do filme do Superman, de uma forma que eu falei, caraca, que coisa absurda, sabe? Então assim, fica como recomendação, acabou de chegar no streaming da Max, e eu acho que é um documentário que vai fazer valer, assim, não só pra você ver a importância dessa pessoa na vida de tantas pessoas, mas também pra você entender mais sobre uma certa doença e também ver a amizade dele com o Robbie Williams. Cara, essa é uma coisa que eu acho que ninguém esperava, ninguém sabia que tinha, sabe? E esse documentário é profundo e você fala, caraca, mano, tem um certo toque ali que eles falam que, putz, se você gosta muito do Robbie Williams, te pega de jeito, assim, te dá uma virada que, se tu não chorar, é absurdo, entende? Então, enfim, gente, é um documentário muito bonito e que honra não só o Christopher Reeve, mas também honra o Superman como legado e mostra como não tinha pessoa melhor pra fazer esse papel e pra exatamente honrar esse papel mesmo quando, pelo que passou, sabe, pelos problemas que teve depois disso. Se eu fosse fazer um único apontamento de crítica sobre o documentário, é que ele não explora tanto o que ele melhorou para essa doença. Porque há um desenvolvimento na história que vai deixando claro que ele foi tomando certas atitudes e isso foi influenciando para o mundo da ciência em relação à paraplegia. Mas mostra que ele conseguiu avançar de uma forma que antes não estava sendo avançado sobre alguns assuntos. Só que não especifica muito em relação a isso. E eu queria ter visto mais disso. O que exatamente ele encontrou? O que exatamente a fundação que ele criou viu que trouxe uma diferença, sabe? Uma coisa um pouquinho mais científica. Eu gostaria de ter visto em relação a esse assunto. Porém, eu entendo que o documentário é mais focado no Christopher Reeve em si. E eles vão focar nisso. Mas eu gostaria de ter visto um pouquinho mais disso para não soar tão superficial. Acabou soando superficial na minha visão. Porém, eu entendo que não era o foco. Ainda assim, eu gostaria de ter visto. De qualquer modo, é um baita de um documentário e nessa lista eu diria pra você ver na ordem que eu coloquei aqui pra você finalizar com chave de ouro, porque com certeza você não vai se arrepender. Até mesmo você que talvez não esteja tão relacionado ao Superman do Christopher Reeve, que você viu um filme ou outro, ou você não se importe tanto, sabe? Até mesmo com o personagem Superman, é um documentário que vai te fazer repensar sobre as coisas e vai te trazer conhecimento sobre uma parte da história aí, principalmente a paraplegia. Então, por isso ele merece estar aqui para finalizar essa lista. Help is on the way. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo totalmente diferente, é um vídeo inesperado, eu acho que não vai ter tanto engajamento assim quanto poderia, mas eu queria deixar aqui de recomendação porque eu sou um cara que não vê tanto documentário, eu não gosto tanto de documentário e não é minha praia, e ao mesmo tempo eu vejo só quando tem muito meu interesse, sabe? Por exemplo, eu gostaria de ver um documentário sobre o Jack Kirby ou o Maurício de Souza, mas, entendeu? Do meu nicho. E ainda assim, esse foi o ano que eu mais vi e que eu falei, caraca, eu quero ver mais. Então, foi graças a esses filmes e eu espero que vocês vejam para também ter essa sensação. De qualquer modo, se vocês já viram esses documentários, deixem nos comentários o que é que vocês acharam, o que é que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu comentei aqui, qual documentário talvez você não tenha visto e falou, pô, coloquei aqui na lista, vou assistir, ou se você não viu nenhum, veja, depois você volta, manda mensagem pra mim no Instagram, ou comenta aqui mesmo, enfim, eu espero de verdade que tenha uma leve repercussão, que inspire alguém a ver, ou que pelo menos você falou, pô, Davi, queria ver a sua opinião sobre tal documentário e quem diria, né, você falou sobre e muito obrigado. Enfim, eu quero saber aí e agradeço a quem assistiu até o final. Valeu, falou!